Olá, eu sou o Thales. Sou aluno de Biblioteconomia da Universidade de Brasília. Irei apresentar o meu projeto de iniciação científica. Tive como orientador o professor e doutor João de Mello Maricato. O nosso tema foi correlação entre citações abertas do Crossref e leitores Mendeley em diferentes campos do conhecimento no contexto da ciência brasileira. Então vamos lá. Primeiro foi a coleta de dados. Nós coletamos os dados pela plataforma Sucupira, na qual disponibiliza dados de artigos científicos publicados no país. Coletamos cerca de 321 mil dados de artigos científicos, na qual esses artigos se enquadram em programas de pós-graduação estrito sensu no Brasil, nos anos de 2017 e 2018. Os 320.749 artigos coletados aí, os dados coletados, possuem DOIs, pois o DOI é um pré-requisito para a elaboração desse trabalho, já que precisamos dele para coletar a quantidade de leitores advinda do Mendeley e a quantidade de citações do Crossref. Nossos primeiros resultados foi que cerca de 30% desses artigos não possuem nenhuma citação e cerca de somente 9% desses artigos não possuem nenhum leitor. Aqui temos uma tabela com a distribuição geral desses leitores e dados de citações. Podemos observar que o Mendeley conseguiu cobrir de forma efetiva os artigos brasileiros, já que em 2017 o Mendeley conseguiu cobrir 92%, e em 2018 conseguiu cobrir 90%, sendo uma cobertura considerada boa. E a correlação foi considerada correlação forte em ambos os anos, já que uma correlação forte está aí no intervalo de 0,70 a 0,90. Aqui temos a distribuição desses artigos em suas 9 grandes áreas do conhecimento, essas áreas que são delimitadas pela CAPES. Dentro dessas 9 áreas, podemos perceber que há duas que possuíram a maior correlação, que são a área engenharias e multidisciplinar, possuindo aí uma correlação de 0,90, sendo considerada uma correlação forte. E, por outro lado, também tivemos as com menores correlações, que foram ciências exatas da Terra e ciências agrárias, na qual é considerada uma correlação moderada. Ou seja, dentro dessas 9 grandes áreas, mesmo possuindo as com menores correlações, não chegou ao ponto de haver correlações negativas, ou seja, abaixo de 0,50, sendo então considerado somente correlações moderadas para cima, sendo algo bastante positivo para os artigos brasileiros. Aqui temos um gráfico com a distribuição de média de leitores. Percebemos que ciências humanas foi a com maior média de leitores e ciências agrárias foi com a menor. Aqui temos a média de citações, na qual linguística, letras e artes foi a com maior média de citações e ciências exatas e da Terra foi a com menor. Ou seja, percebemos que não necessariamente a grande área que possui uma maior média de leitores será a mesma que possui uma maior média de citações. Aqui temos a distribuição das correlações das 81 sub-áreas das 9 grandes áreas da ciência, na qual podemos perceber que cerca de 90% estão aí em uma correlação positiva, ou seja, uma correlação acima de 0,50. Isso engloba a correlação muito forte, correlação forte e correlação moderada. E somente 10% foi abaixo de uma correlação positiva, sendo somente 8%. Conclusões. Constatamos que a quantidade de leitores do Mendeley foi superior à de citações no contexto dos dados do presente trabalho. Também constatamos que há uma forte correlação entre leitores dos artigos Mendeley e de citação do Crossref no contexto das publicações brasileiras. E, por fim, percebemos que os impactos de citação e leitores, diferem entre os cursos e sub-áreas do conhecimento, ou seja, percebemos que há grandes áreas do conhecimento que possuem uma correlação forte e há outras que possuem uma correlação moderada, ou seja, há uma diferença entre eles diferem. E é isso, pessoal.